Olá, pessoal do 8º ano, professor Romeu, Geografia. Seguinte, hoje a gente vai ver a habilidade, né, já do mês de julho, que tem relação com a análise dos Estados Unidos e dos BRICS. Nós vamos fazer algumas comparações, né? Professor, por que a gente vai estar utilizando essas comparações, né, falando de BRICS e Estados Unidos? Pelo simples motivo, não tão simples assim, de a gente saber que os Estados Unidos é a primeira economia mundial, além de ditar outros tipos de padrões mundiais. Então, a referência, né, a comparação vai ser estabelecida com base nos Estados Unidos também. E a gente vai estar falando do BRICS, por quê? O BRICS são países que a gente pode chamar também de intermediários. Então, eles não estão nem desenvolvidos, né? Como, por exemplo, os países desenvolvidos, que a gente também chama de primeiro mundo, e também não são subdesenvolvidos, né? Eles estão numa parte intermediária, né? Entre os desenvolvidos e os não muito desenvolvidos, né? Professor, mas alguns países dos BRICS, né, eles têm ali características, né, de países desenvolvidos, algumas, né, não todas, né, e vai demorar um pouco ainda para se estabelecer em que ponto um país é desenvolvido ou não. Né? A gente sabe que alguns indicadores, eles são arbitrários, né? O Brasil era um país desenvolvido em alguns aspectos, sim, em outros não, né? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que o Brasil é o segundo país em desigualdade social no mundo. Está entre as 10 maiores economias, mas é o segundo de maior injustiça social, de distribuição de renda, por exemplo, perde para o Catar. Então, por esses aspectos, né, que são assim, eles se apresentam de forma involutiva, né, atrasam um pouco a gente considerar o Brasil um país desenvolvido, a gente vai estar trabalhando esse bloco de países, que juntos apresentam, né, características semelhantes, né, com desigualdade social, PIB, renda. Bom, aqui, padrões econômicos, a gente vai estar falando de produtos, né, de distribuição e de intercâmbio, de troca de mercadorias, né? Por que a gente tem que ver isso daí? Porque é isso que é o fluxo econômico. É com isso que a gente vai também determinar o quão desenvolvido um país vem a ser, ou ele pode chegar a ser, ou não. Então, a gente vai pela produtividade dele. Professor, mas só a parte econômica é suficiente para a gente apontar se um país ele está ou não desenvolvido? Olha, não deveria ser só a parte econômica. Mas hoje, a marca dos países tem a ver com a economia. Então, é quase que uma regra, né, a gente acreditar, né, ou ter como indicador que um país econômico, ele tem mais ou menos assim, um nível de desenvolvimento bem avançado. Ainda que ele tenha, né, no interior dele, algumas desigualdades. Então, por isso que a gente usa esses elementos como indicadores para a gente ver como é que está o fluxo de mercadorias. Ó, característica geral, falando do BRICS, é o seguinte: Brasil, China, né, Índia. O Brasil é o 5º país maior do mundo, é a 7ª maior população. A China é a primeira, a Índia é a 2ª população, né? Aí você tem a Rússia, é o maior país do mundo, que tem a população igual ao do Brasil. Então, eles guardam ali muitas semelhanças. Quem destoa, assim, se a gente for analisar territorialmente, em termos de população, é a África do Sul. Pô, professor, mas por que colocaram a África do Sul, então? Pois é, ela entrou em 2010, né? Ela não estava nesse grupo de países, ela entrou em 2010. Mas acontece que, para a realidade do continente africano, a África do Sul salta aos olhos. Né? Aquela velha história, né? Não tem muito, mas o pouco que tem num lugar que ninguém tem nada, é bastante. Né? E pode ser que até ela tendo sido incluída nesse grupo de países, ela possa ali alavancar algum desenvolvimento no continente. Ela pode induzir um tipo de desenvolvimento ali. Então, por esse aspecto, é bom a gente considerar a África do Sul, até para dar representatividade no continente africano, né? Porque foi toda a vida explorado, ele é indicador ainda de miséria, de fome, de pobreza, de tudo que é absurdo no mundo. O continente africano ainda é utilizado para a gente poder fazer comparações. Bom, esses países, eles fizeram, além de uma cooperativa, de uma cooperação de economia e dinheiro, né, de financiamento, eles têm também na saúde, no turismo, na tecnologia, né? Hoje o Brasil, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, ele tem lá um convênio, né, com a China para poder estar desenvolvendo a vacina, por exemplo. Quer dizer, é um intercâmbio científico, tecnológico, né, que pode culminar aí com a descoberta da cura, por exemplo. Por quê? Porque foi promovido uma associação, né, um consórcio, uma cooperação entre eles, entre esses países. Professor, isso ajuda? Ajuda, porque é um jeito que tem de promover o fluxo econômico, né? Então, o investimento em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento também ele é promissor. Aí a gente tem renda per capita, né? A gente estava falando dos BRICS da economia,
é o seguinte, como eu falei, os Estados Unidos é a primeira economia mundial, a China é a segunda economia mundial. O PIB em trilhões de dólares dos Estados Unidos, professor, não é tão grande assim, né? Os Estados Unidos é 18 trilhões, a China é 11, mas são 7 trilhões, né? É uma diferença bastante grande. E per capita, aí que mora a diferença, né? Os Estados Unidos, ele pega, o que é o PIB? O PIB é tudo aquilo que é produzido, né? Toda a riqueza do país é produzida, a gente contabiliza. Quando eu falo PIB per capita, é essa riqueza dividida por todo mundo da população. Professor, eu não recebo nada, mas é uma estatística que se usa para a gente analisar, para a gente avaliar o grau de desenvolvimento. Então, os Estados Unidos, de tudo que ele produz, se fosse para dividir para cada um da população dele, né, um pouco mais de 300 milhões de habitantes, eles receberiam 57 mil dólares por ano. Então, é um PIB alto. Olha o da China, que é a segunda economia do mundo. Pô, professor, 8,1. Pois é. Pô, professor, mas lá ele tem 5 vezes mais gente que os Estados Unidos. Esse também é um outro problema. Mesmo com 5 vezes mais gente que os Estados Unidos, a China consegue ter uma balança comercial quase perto dos Estados Unidos. Olha quanta coisa faz a gente pensar. A estrutura do PIB, olha quanto está distribuído por setor da economia em cada país. Lá nos Estados Unidos, 1,3 trilhão. Na China, 8,9. Olha como que eles produzem, né? Porque eles conseguem manter uma boa população numa área rural e fazem dessas áreas serem altamente produtivas também. É uma necessidade isso daí, né? A mineração. A China ganha de novo, né? Porque a gente já viu quem que está participando do consumo e da produção mundial de carvão mineral. A China. Então, seria, né, óbvio que ela dominasse esse setor da economia. Só que quando é serviço e comércio, os Estados Unidos ganham. Porque ele tem um setor de serviços, né, um setor de comércio muito mais avançado que o setor de serviços e comércio chinês, né? Professor, por que isso acontece? Por várias razões, né? Por várias razões. Mas a China está na busca desse aperfeiçoamento. Por isso que ela está no segundo lugar da economia. Ó, aí a gente vê que a Índia e a China, elas conseguem, né? Mesmo agora na pandemia, a gente vai ver depois com os números do ano que vem. Mas elas conseguiram até ano passado ter PIB positivo, enquanto o Brasil e a Rússia, PIB negativo. Pô, professor, por que acontece? Instabilidade política, tá? Instabilidade política vai fazer o investidor ter mais vontade de investir naquele país ou não, né? Porque ninguém vai pegar o seu dinheiro e colocar numa coisa que não sabe se vai ter retorno, tá bom? Aí a gente fala de comércio exterior, que é importação e exportações. O que se vende e o que se compra, né? O que se importa, o que a gente compra de outros países, o que a gente exporta, o que a gente vende. Então, o que a gente fizer mais, a gente vai ter lá um saldo comercial, o que a gente chama de balança comercial, né? Porque o comércio exterior entre países é assim mesmo, uns vendem, outros compram, e você vai ter uma balança em função desse resultado. O Brasil, a gente tem uma balança, né? Tem tido uma balança para determinados segmentos da economia positivos, né? Mas não é sempre. Então, a gente pode dizer que nós estamos no superávit para alguns produtos, porque o nosso PIB deu crescimento negativo há 5 anos atrás, né? Para alguns segmentos, a gente pode, o setor da agricultura nossa, exportação de soja, opa, dá superávit, né? E produto tecnológico, aí que precisa de investimento, aí às vezes não, porque a gente importa isso daí muito, né? Isso daí é muito caro também. É a hora que está o descompasso da nossa balança comercial. Aí, passando o déficit e o superávit, a gente tem aqui, ó, só no segmento da agricultura. Professor, o que são esses números aqui? Isso aqui é a influência de transnacional, desigualdade, soberania, segurança alimentar. 7 são os países aí que detêm a comercialização de pesticida e semente. 4 é os que controlam, né, são as transnacionais que representam os países que controlam a exportação e a importação. E 10 são o número das maiores empresas de alimentos. Então, as transnacionais, elas ditam, né, os rumos aí do que a gente vai plantar muitas vezes, né, e geralmente nos nossos países, nesses países que fazem parte do BRICS. Ó, só para vocês terem ideia do Brasil, comércio exterior com países, ó. O Brasil comercializa muito mais com a China, depois dos Estados Unidos. Importa muito mais da China, depois dos Estados Unidos. Então, assim, o nosso saldo comercial com a China é bastante grande, porque é mercado interessante para a gente comercializar. Aqui a gente vai mostrar alguns indicadores, né, das condições de vida, porque não adianta nada o país ter um PIB alto, mas ter uma desigualdade latente, né? E aqui a gente vê alguns exemplos disso. A mortalidade infantil, a Índia é a maior, expectativa de vida. A África do Sul é a menor expectativa dentro dos BRICS, né?
e analfabetismo. O da Índia é o maior. Quer dizer, a gente tem alguns indicadores que nos dizem, né, que a gente ainda precisa trabalhar muito para chegar num nível razoável de desenvolvimento, né, para se livrar disso daqui. Tá bom, pessoal? Até a próxima.